Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilibus omnium, et invisibilibus, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patrem natum, ante omnia saecula, Deum et Deum, lumen Deum Deum verum, Deum verum, genitum non factum, quam substantialem Patri, perque omnia facta sum, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit et celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, est Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum vectus. Vamos para o terceiro milagre eucarístico, porque são 10 e ainda são bastantes coisas. O terceiro milagre eucarístico acontece em Turim, em 1453. O que é que aconteceu? Houve uma invasão de tropas francesas que chegam ao vilarejo da igreja, a igreja estava fechada e acontece que a hóstia é roubada. A hóstia magna, o sacrário, é roubada. E depois de ser roubada, na sua montada, o soldado também tinha uma burra. Era o dia do corpo de Deus, nesse dia. E quando a burra chegou à praça, caiu. E a hóstia magna, que estava numa sacola, saiu e elevou-se diante de toda a gente. A burra, de novo a burra, outra, se ajoelhou, toda a gente se ajoelhou. Eles foram chamar o bispo, ele correu apressadamente para ir buscar uma custódia para recolher a mesma hóstia que se tinha levado e assim depois levá-la numa outra posição que não estava programada para recolherem o Santíssimo à igreja. Vamos a um milagre eucarístico muito importante que se deu no nosso país, em Santarém, no longínquo ano de 1247. O que é que acontece? Para quem esteve no teatro de ontem, viu muito claramente como é que se deu. A história é muito simples, não é? É simples e era aquilo que comumente
os bruxos pediam, muitas vezes pediam às pessoas na Idade Média, isto era comum. Pronto, a senhora tem dificuldade com o marido em casa, especialmente por causa do seu alcoolismo. Vai ter com uma vizinha sua, que era uma bruxa judia. Ele diz, eu posso ajudar-te, mas tens de trazer uma hóstia consagrada. E o que é que acontece? Ela vai junto do sacerdote, pede a comunhão e depois de pedir a comunhão, ela retirou a hóstia consagrada da boca e colocou-a debaixo do chaile. Vindo para a rua, as pessoas começam a perguntar-lhe se estava ferida porque o seu chaile estava esvaído em sangue. Nisto ela deu-se conta daquilo que tinha acabado de fazer e corre para casa a fugir. Muito bem. E coloca a hóstia santa dentro de uma arca. Depois disto, durante a noite, eis que da arca que se abriu, saiu uma luz maravilhosamente forte e bela. Sabendo ela e o marido, depois daquilo que tinha acabado de acontecer, e assustados e maravilhados, foram ter com o sacerdote. Dizer-lhes o que tinha acontecido, o que tinham feito. E ele leva em procissão eucarística para hoje a Capela do Santíssimo Milagre em Santarém, onde está exposta a veneração dos fiéis. Nós no dia 15 de julho vamos fazer lá uma peregrinação. Depois quem quiser inscrever-se pode perguntar na Secretaria acerca disso. E acontece depois outro milagre. Deixaram em volta num cibóriozinho pequenino de cera. Quando chegaram outro dia, estava fechada numa êmbula de vidro perfeita. E eles dizem que foi feita pelos anjos, porque ninguém tocou ali. Não é? Foi outro milagre. Quarto milagre eucarístico, Bolsena, na Itália, 1264. Mais uma vez, por falta de fé do sacerdote. Então, Bolsena. Mais uma vez, como ele anciano, o sacerdote tem dúvidas da presença real de Jesus na Eucaristia. E a Eucaristia começa a sangrar abundantemente. Ele, atrapalhado, não sabe se continua a Eucaristia, se para. No entanto, vai para a sacristia, o corporal cheio de sangue. Ele não queria que ninguém notasse, ao mesmo tempo ficou muito envergonhado. O Santíssimo Sangue de Jesus caiu no chão. Caiu no chão e, como podeis ver ali assim ao fundo à direita, as manchas do sangue mantêm-se. Não foram limpas e está exposto como relíquia, não é? Em Bolsena, na Itália. Vamos a outro. Este é muito interessante. Não é conhecido, mas vale muito a pena falar. Em Etisville, na Suíça, 1447. O que é que acontece? Uma senhora chamada Anna Vogtli pertencia a uma seita satânica. E conseguiu roubar a pix que continha a hóstia magna da igreja paroquial usada na adoração do Santíssimo Sacramento. A hóstia depois foi encontrada perto de uma cerca entre arbustos artigas, exposta ao ar, cercada por uma luz brilhante e dividida em 7 peças, unida entre elas à maneira de ter a forma de uma flor. Foi encontrada por uma senhora que tomava conta de porcos, chamada Margarida Schulmeister, não longe da igreja paroquial. Diz que parecia uma flor brilhante, cheia de luz, muito bela. O que é que depois acontece? Esta senhora que roubou a Sagrada Eucaristia para a seita satânica, é engraçado, os satânicos não têm dúvida que Jesus está presente na Eucaristia. Por isso roubam hóstias sagradas para o blasfemar e fazerem coisas incríveis sobre a hóstia. Porque acreditam que Ele está lá. Nós duvidamos. Falta de fé, bastante, não é? Eles não duvidam, por isso eles roubam. Acreditam que Ele está lá e que o podem magoar abundantemente dessa forma. Mas o que é que acontece? Quando esta senhora Ana
está a levar a hóstia sagrada, ela tornou-se tão pesada que ela teve de alargar e deitar ao chão, porque não conseguiu levar mais. Não é? Deus trabalha também, não é? Deus não permitiu isso. Não vou permitir. Acontece que o sacerdote vai recolher a hóstia santa, transformada numa flor de 7 partes, recolheu as 7 partes, a parte central mergulhou na terra e afundou-se. E depois ali construíram uma capela, pensando eles, isto é vontade de Deus, vamos construir aqui uma capela. E a capela lá está. Siena, 1730. Um milagre eucarístico distinto. Como vedes, Deus é tão criativo e tão bom, faz milagres eucarísticos de tanta maneira diferenciada. Como é que é possível, não é? Mas eu não queria perder a oportunidade. Eu tenho de vos apresentar ali o milagre eucarístico da igreja. Não posso deixar esta oportunidade de fora. Não é? Quando o Espírito Santo diz, tira uma foto ao Jesus, ele não viu nada e tirou a foto. E quando chegou ao quarto, estava assim. Esta é a foto. Eu sou a luz do mundo. Isto é um sol autêntico, certo? Parece um farol de um carro. Como vedes, vê-se perfeitamente a hóstia, vê-se perfeitamente o altar, não se vê perfeitamente a hóstia, vê-se perfeitamente a custódia, o altar que estava com um manto verde, e ali parece que está um sol no céu. Pois é isto mesmo. É isto mesmo, não é? Em Siena, como eu estava então a dizer, acontece um milagre de todo modo distinto destes últimos. Mais uma vez, acontece devido a um roubo da Eucaristia. Então, na Basílica de São Francisco, nessa mesma cidade, na Toscana, norte de Itália, tratam-se de 223 hóstias consagradas há 280 anos e que estão intactas. A história aconteceu no dia 14 de agosto de 1930, vigília da Assunção de Nossa Senhora. Os sacerdotes estavam reunidos numa igreja em vigília, isto é, toda a noite a rezar. Coisas engraçadas que se faziam antigamente, não é? Toda a noite a rezar em vigília por causa da festa da Assunção. Claro, como as outras igrejas estavam sozinhas, os ladrões aproveitaram, entraram na Basílica de São Francisco para roubar o copo de ouro com as hóstias consagradas. Na manhã seguinte, os sacerdotes deram-se conta do sacrilégio. As hóstias não estavam mais, e um paroquiano encontrou a parte de cima de um copo na rua, depois a fazerem limpeza numa casa, numa arca que estava bastante suja, que estava bastante indigna, encontraram todas essas hóstias intactas, que depois, mais recentemente, foram analisadas e fisicamente conservam todas as características de uma hóstia recém-feita, explica o Padre Paulo. Em 1914, esse exame foi mais rigoroso, por disposição do Papa Pio X, e então as sagradas partículas resultaram em estado perfeito de consistência, lúcidas, brancas, perfumadas, intactas. Diz o Padre Spring. Isto não pode acontecer normalmente, não acontece. Existem aqui duas coisas milagrosas, diz o mesmo Padre. O tempo aqui não existe. Parece que o tempo parou. Foram como se estivessem consagradas hoje, agora. E ele continua que os corpos compostos e as substâncias orgânicas estão sujeitas a murchar. Este é um milagre vivo, contínuo, e não sabemos até quando o Senhor o permitirá. Estão intactas. Estão ali, expostas à veneração pública. Mais uma vez o Senhor a dizer e a gritar: acreditai em mim! Acreditai em mim. Continuamos. Os últimos 4 são bem recentes. O Dr. Ricardo Castagnon estudou 15 e ele está a começar a estudar mais. 15, não é? Portanto, está a acontecer praticamente em todos os lugares do mundo. Agora, com mais propriedade, porque são um pouco mais conhecidos e
já são feitos, não é? Há outro tipo de tecnologia que a ciência dispõe para fazer análises mais aprofundadas. Então, vamos ver dois na Polónia, que para mim é o país que tem mais fé neste momento na Europa. Vou-vos contar, para mim, outro sinal de Deus muito, muito, muito forte. Não sei se lestes, isto realmente quem lê ou sabe isto não passa na televisão, nos canais gerais, porque isto não querem que se saiba. O que é que aconteceu? Os governantes foram, juntamente com a Igreja, no santuário de Jesus Misericordioso, foram consagrar-se. Depois, a Igreja foi ao Parlamento da Polónia e consagraram a nação a Jesus Cristo Rei. Depois, uma missa a seguir, que houve uma missa campal, no momento da Eucaristia, uma das hóstias pequenas, já consagradas, voou do cibório, foi como se fosse uma moeda assim ao alto, a saltar, e caiu aos pés do primeiro-ministro. Tipo a dizer-lhe, obrigado por me teres consagrado, eu estou contigo. E caio aos teus pés, como ato de gratidão. E ele pega na Santa Hóstia e vai levá-la ao bispo que estava a presidir a Eucaristia. Isto não passa na televisão. Mas passa aqui. Porquê? Jesus disse, enviar-vos-ei o Espírito da verdade que vos ensinará toda a verdade. Eu estou interessado na verdade. Eu estou obcecado pela verdade. E quero vos ensinar a verdade. Há 3 maneiras, diz o Papa Bento, ainda estava na Congregação da Doutrina da Fé, na mensagem de Fátima, diz ele, há 3 maneiras e caminhos em que vemos que o Espírito Santo guia a Igreja. Primeiro, pelo estudo e meditação da palavra. Segundo, pela própria luz que o Espírito Santo dá para nos iluminar, para compreender. Terceiro, pela pregação da fé. Nomeadamente nos bispos que têm o carisma da verdade. Verdade, não é? Então, mantemos-nos na Polónia, que é muito interessante e é muito bom. Acontece uma história, todas são complementares, mas todas também são diferentes. Isto acontece em Sokolka, em 2008, portanto é há 10 anos, é muito, muito recente, é como esse tempo nem sequer existisse. Porque os corações são duros, e muito duros, estes milagres, por misericórdia, continuam a repetir-se. Então, em Sokolka, na Polónia, no dia 12 de outubro de 2008, logo após a beatificação do servo de Deus, Padre Miguel Sopocko, que era o diretor espiritual de Santa Faustina. Durante a distribuição da comunhão na Santa Missa, de Santo António, de Sokolka, às 8h30 da manhã, caiu a um dos sacerdotes uma hóstia consagrada. Nós o que é que costumamos fazer? Comungamos de imediato, certo? Eles não. Uma coisa antiga, que já vem de há muito tempo, vão colocar num recipiente em água, colocam no sacrário, mesmo que não seja em água, mas a ideia é colocar em água, porque a partir do momento em que ela se desfaz e desaparece, pronto, perde o seu significado ou o seu valor. Muito bem. Acontece que uma religiosa, que tinha as chaves do cofre, uma semana depois, no 19 de outubro, vai ver o cofre. Ao abrir a porta, sentiu o aroma delicado a pão ázimo. Viu a água limpa com hóstia a dissolver-se. Mas, no meio dela, havia uma mancha arqueada com uma cor vermelha intensa. Como podem ver ali, não é? No centro. Lembrava um coágulo de sangue com a forma de uma espécie de partícula viva de um corpo. E a água permanecia sem cor. No dia 29 de outubro, o recipiente com a hóstia foi transportado para a Capela de Misericórdia Divina e colocado no sacrário. Então, no dia seguinte, do 29 de outubro, retirou-se a hóstia com a mancha visível da água, colocou-se num pequeno pano denominado corporal, não é? E que se conservou a hóstia durante 3 anos. Até meados de janeiro de 2009, o fragmento da hóstia alterada secou de forma natural e permaneceu como coágulo de sangue. Desde esse momento, não mudou de aparência. Em janeiro de 2009, o arcebispo ordenou que se fizessem análise
patomorfológicas da hóstia e a 30 de março desse ano criou uma comissão eclesiar para analisar este fenómeno. O fragmento foi analisado pela doutora Maria Sobaniec-Lotowska e pelo professor Dr. Stanisław Sulkowski, especialistas do Instituto Patológico da Universidade de Medicina de Białystok. Como podeis ver aqui, são estes doutores. Eles depois dão uma explicação de tudo isto que aconteceu. Então, ambos concluíram que a estrutura do fragmento da hóstia analisado é idêntico ao tecido do coração de uma pessoa viva, mas em estado de agonia. Dos exames de Lanciano, o Dr. Linoli tinha dito que era músculo do coração, carne, né? Carne humana. Então, aqui mais fundo, é músculo do coração de uma pessoa viva em estado de agonia, agónico, que está a morrer, não é? A estrutura da fibra do músculo do coração e a estrutura do pão estavam interligadas de forma muito estreita, como podíamos ver na imagem anterior, não é? Aqui à esquerda, isto aqui ainda é pão. Quer dizer, é o corpo e sangue, mas a aparência aqui ainda é de pão, certo? A partir daqui unem-se, isto é impossível. Isto é impossível, ninguém consegue fazer isto no mundo. O pão começa a transformar-se em sangue e carne, e a partir daqui é tecido de músculo. Ok? Tecido de músculo cardíaco, coração. As análises realizadas provaram que não foi adicionada nenhuma outra substância à hóstia, e este fragmento é um tecido de músculo de uma pessoa em estado de agonia, como disse. Isto é inexplicável para estes cientistas. Este tipo de fenómeno, então, só faz sentido à luz dos ensinamentos da Igreja, que nos dizem que a hóstia é o corpo do próprio Jesus transubstanciado. O acontecimento só coloca, não só apoia a fé da Igreja, mas pelo contrário confirma, disse a Cúria Diocesana de Białystok. A Igreja professa que após as palavras da consagração pelo poder do Espírito Santo, o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho no seu sangue. Para além disso, trata-se de um chamamento para que os ministros da Eucaristia distribuam o corpo do Senhor com fé e cuidado e que os fiéis o recebam em adoração. A ciência vem confirmar isto. Vamos para outro milagre eucarístico. Ainda na Polónia, está descrito neste livrinho que eu vos falei há pouco, certo? Em Legnica, e acontece em 2013. Este, então, é que é mesmo fresquinho, não é? 2013. 2013. O que é que acontece? Acontece de novo este prodígio e aconteceu no dia de Natal de 2013. Uma das hóstias consagradas caiu no chão durante a distribuição da Sagrada Comunhão no santuário de São Jacinto. Como normalmente, para se dissolver a hóstia, colocaram num copo em água, não é? Porém, uma vez na água apareceu na hóstia uma mancha vermelha de textura singular. Vejam aqui tão bem que se nota, não é? Que fazia pensar em tecido humano. Então o bispo, Monsenhor Stefan Sicci, instituiu uma comissão para investigar o que aconteceu. Em fevereiro de 2014, um fragmento da hóstia com aspecto de tecido ensanguentado foi retirado e colocado sobre um corporal. Depois, foram recolhidas amostras para serem analisadas em laboratórios de diferentes institutos forenses. Os médicos do Departamento de Medicina Legal consultados verificaram que estes fragmentos escolhidos contêm células de músculo estriado transversal semelhantes às do músculo cardíaco. Na imagem histopatológica, nos fragmentos da hóstia, foram achadas partes fragmentadas do músculo estriado transversal. É mais semelhante ao músculo cardíaco, dizem os médicos. Mais tarde, então, este milagre eucarístico é aprovado pelo bispo diocesano, Dom Zbigniew Kiernikowski, no santuário de São Jacinto. Já está aprovado pela Igreja.
Vamos aos últimos dois. Aqui vou-me deter mais um pouco, porque estes foram apresentados pelo Dr. Ricardo e eu tenho bastantes elementos acerca disto, então vamos lá. Ora bem, vamos então agora ao milagre eucarístico de Buenos Aires, que acontece duas vezes, em 1992 e 1996. E acontece o quê? Em 1992, acontece que uma das hóstias começou a ficar com bastante aparição de coisas avermelhadas. Vê aqui também as fotografias. Quando um sacerdote ou uma irmã religiosa se confronta com isto que aparece assim de repente, algo se passa. O que é que fizeram? Guardaram no sacrário, num cofre à parte, na sacristia, durante 3 anos. E não se fez nada. Em 96, sangra outra hóstia. Deus aqui quer dizer qualquer coisa. Então não fizeste nada comigo e eu fico aí esquecido. Então vamos lá outra vez. Tumba. Deus quer dizer aqui qualquer coisa, não é? É interessante que quem era o arcebispo da Igreja de Santa Maria de Buenos Aires era o cardeal Jorge Bergoglio, hoje o Papa Francisco. Chegou à conclusão de uma coisa muito interessante, é que nas análises estão presentes glóbulos brancos, que geralmente só se mantêm numa pessoa viva até meia hora ou 1 hora. Depois destroem-se automaticamente. E acontece que neste milagre estão presentes glóbulos brancos como se a pessoa estivesse viva, porque de facto está viva. Não é? Diz o Dr. Ricardo Castagnone, é como se tu fosses buscar um peixe ao rio, o colocasses na mesa e ele ficasse fresco durante 8 anos seguidos. Portanto, isto é impossível. Impossível. O Dr. Ricardo pediu ajuda a um doutor cardiologista de Nova Iorque chamado Frederick Zugibe. Ele levou as amostras no dia 20 de abril de 2004. Ele não sabe, o doutor não sabe de que substância provém. E ele nos autos escreveu o seguinte: o seu paciente sofreu muito. É tecido de coração humano, que costuma ser bastante retilíneo, mas está dobrado, está todo magoado. É tecido do coração do ventrículo esquerdo. Reparai, primeiro, Lanciano é a carne humana, depois é tecido do coração, aqui é do ventrículo esquerdo, não é? Vai mais fundo. E este coração tem uma lesão no miocárdio, que é o músculo que faz bater o coração e dá vida a todo o ser orgânico. A 25 de março de 2005 diz: o seu paciente teve um ataque cardíaco de vários dias de duração, devido a uma obstrução na artéria. Essa obstrução pode ser resultado de uma esclerose arterial ou trombose coronária ou um golpe severo no peito à altura do coração. Foi a lança de Longino. E aí o médico pergunta: mas o seu paciente acabou de morrer? Pobre do doutor. Quando o doutor Ricardo lhe diz: meu amigo, meu paciente morreu há 2000 anos. Porque era o coração de Jesus vivo. E diz o doutor Ricardo: entreguei tudo ao cardeal Bergoglio em março de 2006. Ele mostrou muitos documentos de denúncias que chegavam ao Vaticano pelas ofensas que fazia à Eucaristia e disse-me: você tem a prova que o Senhor está presente na Eucaristia. Fale disto a todo o mundo. Vamos ao último. Milagre Eucarístico de México. Temos ali o Filipe, que é do México. Então, aconteceu em Chilpancingo. Aqui vai haver mais coisas novas, porque há análise de ADN deste sangue de Jesus. Então, aconteceu em 2006 e declarou-se solenemente milagre em 12 de outubro de 2013. Muito recente, não é? Estava a haver um retiro e o padre Raimundo Reina, missionário dos pobres em Tijuana, foi convidado pelo padre Leopoldo Roque, pároco da paróquia de São Martinho de Tours, em Tixla, para pregar um retiro para 800 pessoas. Ao distribuir a comunhão, pediu ajuda a uma religiosa
E ela observa que uma das hóstias tinha uma partícula avermelhada. Em 2009, o bispo chama o Dr. Ricardo e diz assim: Doutor, eu não me posso enganar. E se alguém deitou uma substância avermelhada ou sangue em cima da hóstia para enganar? Então, o doutor fez este mesmo exame e o exame foi feito pelo Dr. Maurício Valbuena da Universidade de Barcelona, que concluiu que o sangue era vivo e fresco. Isto significa que a hóstia se está comportando como um corpo humano vivo que está produzindo sangue constantemente. Isto é, o sangue está a brotar de dentro da hóstia para fora sem parar. Sem parar. O sangue vem de dentro. Ninguém pôs por fora. Outro professor, o professor Joe Companion da Califórnia, diz que encontrou uma outra coisa. Células. Células de tronco que dão origem a células que são precisas para criar um embrião, para criar neurónios e para criar osso. Tudo isto num pedaço de pão. Impossível. Para a ciência explicar. Impossível. Por isso a Igreja Católica declarou este caso como um milagre, pois a hóstia branca não tem glóbulos brancos nem vermelhos e esta situação, pronto, decidiram declarar como um milagre. Para que o nosso organismo produza glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, eu preciso de um osso com medula óssea e nele não há um processo da chamada hematopoiesis, que é uma ação que produz sangue. Então, como é possível que numa partícula de pão encontre isto tudo? Nesse pão não há osso nem medula. Por isso a Igreja declarou isto como milagre. Então, a hóstia do México e da Argentina revela um coração que sofreu um infarte ou que sofreu uma pancada severa à altura do peito. Vamos agora aos exames do ADN. Esta situação do ADN é toda a maneira fantástica. Porquê? Foram analisar o ADN de Jesus. E ao analisarem esse mesmo ADN, reparem numa coisa interessante. O nosso ADN tem uma dupla hélice, certo? E nessa dupla hélice... Porquê é que temos uma dupla hélice? Como se fosse um caracol, assim. Porque um vem da mãe e outro vem do pai. O ADN de Jesus só tem um. Porquê? Porque só recebeu o suporte físico da mãe, porque o pai é espiritual. Mais. Eles tentaram replicar e clonar esse ADN desse sangue e não conseguem. É caso único no mundo. O doutor Ricardo Castagnone quis ir mais longe. E então, na sua fé, depois de se ter convertido a estudar estes milagres eucarísticos, pede a Nossa Senhora que chora. E nestes últimos tempos ela está a chorar sangue, como em Civita Vecchia e muitos outros lugares. Depois do doutor lhe ter pedido, 2 anos depois, ela chorou sangue no México e na Venezuela. Foram feitos exames de ADN. Os exames de ADN disseram, e juntamente com a análise do ADN do sangue de Jesus, provam e dizem que estes são mãe e filho. Mãe e filho. A ciência confirma o que a Igreja diz. É que o pai é espiritual, porque Jesus só tem metade do ADN. A que suporte físico que veio da mãe. Então, o Dr. Ricardo, que é perito nesta matéria, porque, repito, estudou 15 milagres eucarísticos no mundo e continua, disse: o sangue do Santo Sudário de Turim é AB. O sangue da hóstia do México é AB. O sangue dos outros milagres eucarísticos e do que está a sangrar agora também é AB. Isto prova muita coisa, que se trata da mesma pessoa, do mesmo coração. Jesus disse assim a Santa Margarida Maria Alacoque: este
é o coração que tanto amou os homens, mas em compensação, o único que recebe é a ingratidão. E o que mais me dói é que esta venha dos filhos que se dizem meus. Porque é que Jesus, em 1683, abre o peito e mostra o coração a Santa Margarida? Era o coração da Eucaristia. Que só nestes tempos é que se vê que o corpo de Jesus, que está presente na Eucaristia, é o tecido do seu coração. E o Dr. Ricardo foi mais longe, porque ele trata de perto com muitos místicos, faz análises cerebrais, etc. E ele diz assim, ele perguntou a uma das místicas, podia perguntar a Jesus, por favor, porque é que ele sangra desta maneira e o seu coração está magoado? E Jesus respondeu assim a essa mística. Há muitas mulheres e homens que querem formar um lar sobre cinzas de lares que destruíram. Permitem que o adultério entre nas suas casas. Sangro, porque os homens, em vez de se amarem, se armam para o fazer sangrar. Sangro, porque não se faz justiça aos pobres. Sangro, porque em vez de darem pão aos pobres, preferem gastar o dinheiro em armamento. Depois de 2000 anos, ainda não me conhecem e continuam a crucificar-me. Por fim, Jesus disse um dia a Santa Faustina, o homem não terá paz enquanto não se aproximar da fonte da minha misericórdia. E a fonte da sua misericórdia é a Eucaristia. Então, gostaria de fazer algumas conclusões um pouco mais doutrinais. O que é que se trata, afinal de contas? O que é que temos? Estamos perante o quê aqui? Primeira coisa, é um coração no momento de agonia. Agonia forte. Agonia indescritível, não é? Diz alguém que o sofrimento de Jesus, se fosse comparável a algo, equivalia ao sofrimento de um homem sobre a terra em sofrimento ininterrupto durante 100 anos. Um coração agónico, não é? Está provado pela ciência. Depois, temos também um coração cheio de misericórdia. Dizia Jesus a Santa Faustina, honra o meu coração cheio de misericórdia. Aonde? No Santíssimo Sacramento. Agora percebemos melhor, não é? Porque é que Jesus falava tanto do seu coração aos místicos. Lhes mostrava o seu coração. Aparece a Santa Faustina da década de 30 e do seu coração saem 2 raios de luz. O seu sangue e a sua água. O que é isto? A Eucaristia. Agora percebemos porque é que Jesus dizia assim, ou porque é que o profeta Ezequiel dizia, arrancarei o teu coração de pedra e dar-te-ei um coração de carne. Sabes o que é este coração de carne? É o coração de Jesus feito em Eucaristia. Agora percebemos porque é que Jesus diz à Marga, a espanhola, Margarita, o que eu quero dos pastores é que rezem com o povo perante a Eucaristia com Maria. Em suma, a Eucaristia é um coração ferido, magoado, trespassado, que se derrama em amor. É também um mistério da fé. Diz o Catecismo, nos números 1374 e 1375. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos, verdadeira, real e substancialmente, o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, logo, o Cristo completo. Um coração cheio de misericórdia. Diz Jesus Santa Faustina, no coração, no Santíssimo Sacramento, nos deixaste a tua misericórdia. São João Paulo II, no texto da Dives in Misericordia, número 8. Estamos perante o Calvário na Eucaristia. Na Eucaristia, vamos todos para o Calvário. Naquele momento único da história, em que Jesus, no fim da sua via sacra, é crucificado e morre na cruz. No momento único da história,
em que Jesus é ferido pela lança de Longino e o seu coração se abre para derramar o seu sangue e a sua água. É o único momento da história em que junto a ele estavam Maria, São João. Na Eucaristia, vamos todos ao Calvário. É a atualização do Calvário, a Eucaristia, que continua presente em todas as vezes que a celebramos. A missa e a cruz são o mesmo e único sacrifício, que se torna atual e acessível à nossa geração e que permanece o eixo da história da salvação. Na missa, o sacrifício torna-se presente. O drama do Calvário torna-se vivo. Na Eucaristia há uma recordação do sacrifício oferecido de uma vez para sempre. Assim, aquele sacrifício torna-se atual, diz-nos o Papa São João Paulo II. Na encíclica A Igreja Vive da Eucaristia, que depois também podeis ler. Então, estamos diante um mistério de um coração de um Deus que se comove e derrama todo o seu amor sobre a humanidade. Um amor misterioso, um amor que é revelado em paixão, um amor que se entrega. Ele não para perante a ingratidão dos homens e a sua falta de fé. Ele continua a dar-se. É um amor que vai até ao extremo. Um amor que não conhece medida. Não tem medida. Agora, dizia ela Santa Faustina, medita sobre o meu amor no Santíssimo Sacramento. Ali sou todo teu, em alma, corpo e divindade. E tu sabes aquilo que exige o meu amor. Uma coisa apenas, a reciprocidade. É um coração em agonia. Nele somos convidados a mergulhar na misteriosa paixão de amor do coração de Jesus. Um dia encontraram São Francisco de Assis e perguntaram: por que choras? Ele dizia: o amor não é amado. O amor não é amado. Um dia perguntaram a São Francisco, Marto de Fátima. O pai, encontrando-o em lágrimas, perguntou-lhe: filho, o que se passa? E ele respondeu: pensava em Jesus que está tão triste por causa dos pecados que se cometem contra ele. Jesus disse a Santa Margarida Maria Alacoque. Ela revela, aliás, na sua autobiografia: estava um dia diante do Santíssimo. E ele aparece-me e diz-me: o meu divino coração está tão abrasado de amor para com os homens e em particular para contigo. Entre uma vez e outras, quando estava o Santíssimo exposto, Jesus apareceu-me todo radiante de glória com as suas chagas. Pareciam 5 sóis. Abrindo o seu sagrado peito, que parecia uma fornalha, descobriu o seu amadíssimo coração. Foi então que ele mostrou as suas maravilhas explicáveis do seu amor imenso e puro, em que em excesso tinha chegado para amar os homens, e que deles não recebia senão ingratidões e diferenças, e disse: isto fere-me mais do que tudo aquilo que sofri durante a minha paixão. As ingratidões e indiferenças dos homens hoje ferem mais Jesus do que tudo aquilo que ele sofreu na sua paixão. Então esta paixão hoje é maior do que aquela daquele tempo. Hoje, as ingratidões e as indiferenças dos homens ferem-me mais do que toda a minha paixão. Disse isto a Santa Margarida Alacoque. Eu recebo dos homens friezas e repulsas. E eu só queria fazer-lhes bem. Ao menos tu, diz a Santa Margarida, dá-me a alegria de suprires pela ingratidão deles, porquanto te é possível e fores capaz. E diz-me: eis aqui este coração que tanto amou os homens e que a nada se poupou até se esgotar e consumir para lhe testemunhar o seu amor. E em reconhecimento, recebo da maior parte deles ingratidões, irreverências, sacrilégios, friezas e desprezos que têm para comigo no sacramento de amor. E o que mais me fere é serem corações a mim consagrados os que assim me tratam. Isto ainda fere mais. Os que lhe são consagrados tratarem-no assim.
Isto vai recordar também o que Nossa Senhora disse à Lúcia e o menino Jesus em Pontevedra. Ao menos tu dá-me a alegria de suprir pela ingratidão deles, por quanto for possível e fores capaz. A mesma coisa que se faz ao coração de Maria. Ao menos tu, repara. E por fim, o anjo de Portugal em Fátima, na terceira aparição, dá a comunhão aos 3 pastorinhos e diz-lhes isto: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos pecados dos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Bendito, louvado e adorado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então terminamos. O PowerPoint teve muitos problemas. Depois, olha, é uma maneira de poder-se também adquirir o retiro e lá existir todo o PowerPoint completo, que eu vou dar ao Arnaldo e ele vai colocar depois lá, tá bom? Mas fica e ficará sempre este coração amante de Jesus. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos.